As tábuas antigas do celeiro rangiam sob meus pés enquanto eu caminhava em direção ao velho escritório do vovô Joe. O facho da lanterna cortava décadas de poeira no ar. Provavelmente, essa era minha última chance de estar aqui. Meus pais tinham acabado de assinar o contrato, vendendo o legado da nossa família por uma fração do seu verdadeiro valor. Amanhã, a Anderson Desenvolvimento tomaria posse dos 100 acres que estiveram em nossa família por 4 gerações. Meu nome é Emily Mitchell, e esta é a história de como descobri a verdade que meu avô levou para o túmulo. Uma verdade que mudaria tudo. Assine aqui, Emily, meu pai disse mais cedo naquele dia, empurrando o contrato de venda na minha direção. Vamos acabar logo com isso. Olhei para o número no papel: $50 mil. 100 acres de terras agrícolas valiosas em Nebraska vendidos por menos do que o preço de um carro de luxo. Mesmo no difícil mercado agrícola de hoje, aquilo parecia errado. Isso não pode ser a melhor oferta, protestei. A terra não vale nada, minha mãe rebateu, sua voz carregada com aquela velha decepção. Assim como aquele diploma em agricultura que você insistiu em tirar, em vez de entrar no mercado imobiliário como queríamos. A representante da Anderson Desenvolvimento, uma mulher elegante chamada Karen, sorriu levemente. Os testes de solo mostram baixa qualidade, explicou. Na verdade, estamos sendo generosos, considerando o estado da propriedade. Mas eu sabia que não era verdade. Passei os últimos 4 anos estudando ciência agrícola avançada na Universidade de Nebraska. Minhas próprias amostras de solo mostraram algo muito diferente. Terra rica, fértil, perfeita para a agricultura orgânica. Algo não estava certo. Agora, parada no escritório empoeirado do vovô Joe, senti o peso do tempo sobre mim. O celeiro sempre foi o santuário dele, o lugar para onde se retirava depois de longos dias nos campos. Ele morreu há 2 anos, deixando a fazenda para meus pais, que nunca compartilharam sua paixão pela terra. O escritório parecia exatamente. Ele havia deixado tudo exatamente como estava. Décadas de livros-razão enfileirados nas prateleiras, seu antigo calendário de mesa ainda marcando outubro de 2023, o dia em que faleceu. Mas eu não estava ali para relembrar memórias. Eu estava em busca de respostas. 3 dias atrás, encontrei uma carta escondida em um de seus antigos diários agrícolas. As páginas estavam grudadas, preservando sua caligrafia elegante. Asterisco asterisco, minha querida Emily. Se você está lendo isso, algo deu errado. Sempre quis te contar a verdade sobre o Campo Sul, mas o tempo passou rápido. Verifique o livro Razão marcado 1985. O verdadeiro está atrás da tábua solta sob minha mesa. Você entenderá por que esta terra nunca pode sair da nossa família. Com amor. Vovô Joe. Asterisco asterisco. Minhas mãos tremiam enquanto me ajoelhava atrás da mesa, os dedos tateando em busca da tábua solta que ele mencionou. E então, encontrei uma pequena fresta na madeira. Com cuidado, levantei a tábua e alcancei o espaço escuro embaixo. Meus dedos tocaram algo de couro. O livro Razão que puxei era diferente dos outros. Encadernado em couro marrom gasto, suas páginas estavam amareladas pelo tempo. Dentro, a caligrafia familiar do vovô preenchia página após página, com detalhes que eu nunca tinha visto nos registros oficiais da fazenda. 15 de abril de 1985. Asterisco, fiz contato com o Dr. Harrison, da universidade. Os testes confirmam as descobertas iniciais. O Campo Sul contém depósitos diferentes de tudo que eles já viram. Isso precisa ser mantido em segredo. Muitos, asterisco. Olhos gananciosos estavam observando. Continuaremos cultivando normalmente para disfarçar. Meu coração disparou enquanto eu continuava lendo as anotações. Elas montavam um quadro claro que explicava por que a Anderson Desenvolvimento estava com tanta pressa para fechar o negócio. Por que pressionaram meus pais a vender rápido e em silêncio. De repente, um estrondo do lado de fora me fez pular. Vozes ecoavam na noite. Verifique o celeiro de novo. Precisamos ter certeza de que nada foi deixado para trás. Rapidamente, fotografei as páginas mais importantes com meu celular, enfiei o livro Razão dentro da minha jaqueta e desliguei a lanterna. Passos pesados se aproximaram da porta do celeiro. Pela fresta entre as tábuas desgastadas, vi 3 homens desconhecidos carregando equipamentos de digitalização profissional. Eles não iam esperar até amanhã para começar a busca. Me pressionei contra as sombras enquanto eles entravam. A conversa deles chegou até meu esconderijo. Anderson quer isso resolvido ainda hoje. Sem vestígios.
O velho deixou registros. É isso que estamos aqui para encontrar. A família não sabe de nada. A filha é a única que pode causar problemas, mas já lidaram com ela. Meu sangue gelou. Me entregaram meu anel de rejeição como se eu fosse um incômodo. Lembrei de todas as portas fechadas no último ano às recusas de empresas agrícolas para posições que eu era mais do que qualificada. Se Anderson Desenvolvimento tinha ido tão longe para garantir que eu não fosse uma ameaça, então eu precisava sair dali. Agora. Mas, acima de tudo, eu precisava de provas. Provas reais, que resistissem a qualquer questionamento. O livro Razão era um começo, mas o vovô com certeza teria guardado registros mais detalhados. Ele era minucioso demais para não fazer isso. Os homens estavam vasculhando cada canto da propriedade de forma metódica. Logo, chegariam ao escritório. Eu tinha poucos minutos, no máximo. Meus olhos percorreram o cômodo, agora com uma nova perspectiva. Foi então que vi. Atrás do antigo monitor de computador, um pequeno cofre, algo em que eu nunca havia reparado antes. A combinação? Eu sorri, apesar do medo. O vovô sempre usava a mesma sequência para tudo. Meu aniversário. Girei os números e o cofre se abriu suavemente. Lá dentro, havia um pendrive, vários envelopes manila marcados com datas e um mapa desenhado à mão da propriedade, cheio de anotações detalhadas. Peguei tudo e enfiei dentro da jaqueta, junto com o livro Razão. As vozes estavam ainda mais perto agora. Eu conseguia ouvir os passos subindo a escada. Eu tinha duas escolhas, tentar sair sem ser vista ou... Meus olhos caíram sobre o velho chute de grãos, um eixo de madeira que levava do andar superior ao nível do solo. Ele foi usado no passado para transportar grãos, mas estava abandonado há anos. Seria um espaço apertado, mas... Eu já tinha descido por ele inúmeras vezes quando criança, para a diversão do vovô. A maçaneta da porta começou a girar. Sem pensar duas vezes, mergulhei no chute de grãos, deslizando pela escuridão empoeirada no exato momento em que os fachos das lanternas iluminaram o escritório. O velho eixo de madeira me levou para baixo em um ângulo íngreme, minha jaqueta me protegendo do pior do impacto. Aterrissei no chão duro, rolando para absorver o impacto. Acima de mim, ouvi gritos irritados quando descobriram o cofre aberto. Não fiquei para ouvir mais nada. Saí correndo do celeiro, mergulhando na escuridão da noite. Segurei minha jaqueta com força, protegendo os documentos preciosos. O campo sul se estendia à minha frente, parecendo comum sob o luar. Mas agora, eu sabia a verdade. Alcancei meu velho caminhão, estacionado atrás da casa, e saí dali o mais casualmente que pude. No espelho retrovisor, vi os homens deixando o celeiro, suas lanternas iluminando a propriedade. Um deles falava urgentemente ao telefone. Meu apartamento na cidade ficava a apenas 15 minutos de distância, mas eu não poderia ir para lá. Seria o primeiro lugar onde me procurariam. Em vez disso, dirigi até a única pessoa em quem poderia confiar. Doutora Sara Martinez. Minha orientadora de pós-graduação na universidade. O prédio de ciências agrárias já estava escuro àquela hora, mas eu sabia que ela ainda estaria no laboratório. Ela sempre trabalhava até tarde, principalmente na época da colheita. Emily. Ela levantou os olhos, surpresa, quando entrei apressada, ainda coberta de poeira do celeiro. O que diabos aconteceu? Preciso da sua ajuda. Coloquei o livro Razão e os documentos sobre sua mesa de laboratório. Preciso que você analise algo para mim. Algo sobre o Campo Sul? Enquanto explicava tudo à venda suspeita, a carta do meu avô, os homens no celeiro, vi seus olhos se arregalarem. Mas quando mostrei a análise de solo que o vovô fez em 1985, ela se sentou abruptamente na cadeira. Meu Deus! Ela sussurrou. Emily, você entende o que é isso? Balancei a cabeça, séria. Acho que sim. E acho que a Anderson Development também sabe. A questão era, como provar isso antes que eles tomem posse amanhã? A doutora Martinez já estava analisando os dados das amostras de solo que coletamos há alguns meses, como parte da minha pesquisa de tese. Ela comparava os resultados com os registros meticulosos do meu avô. Seu avô? Disse ela, os dedos voando pelo teclado. Era um homem brilhante. Ele não encontrou isso por acaso. Olhe para a metodologia dele. Ele sabia exatamente o que estava procurando. As peças estavam se encaixando, formando um quadro que me tirava o fôlego. Mas precisávamos de mais do que registros antigos e amostras de solo.
Precisávamos de uma prova irrefutável. Meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Onde você está? Karen, da Anderson, quer fazer uma vistoria final hoje à noite. Diz que é urgente. É claro que era urgente. Quão rápido você consegue analisar uma nova amostra de solo? Perguntei. A doutora Martinez olhou para o espectrômetro recém-instalado. 20 minutos, no mínimo. Mas, Emily, você não pode voltar lá se tudo o que me contou sobre aqueles homens for verdade. Eu a interrompi. Precisamos de amostras frescas, de locais específicos. Peguei o mapa do vovô. As margens estavam cheias de coordenadas exatas. E precisamos delas esta noite. Antes que a Anderson Desenvolvimento possa nos impedir. A doutora Martinez me estudou por um longo momento. Então, assentiu. Estou indo com você. Ela pegou o celular e acrescentou. E estou chamando outra pessoa também. Vamos precisar de representação legal antes que isso termine. Enquanto a doutora Martinez fazia sua ligação, voltei minha atenção para o mapa. Tracei com os dedos as anotações detalhadas do meu avô, feitas há tantos anos. Ele estava protegendo algo extraordinário, esperando o momento certo. Esperando que eu estivesse pronta. Agora eu entendo, vovô. Sussurrei. E não vou te decepcionar. A noite estava fresca quando chegamos à fazenda. A doutora Martinez dirigia o SUV da universidade, carregado com equipamentos de amostragem. Atrás de nós, um segundo carro parou discretamente atrás do antigo galpão de equipamentos. Era Zhang Tin, o advogado ambiental que ela chamou. De acordo com o mapa do seu avô? A doutora Martinez sussurrou enquanto nos aproximávamos do campo sul. Os pontos principais de teste devem estar a uns 50 metros daqui. Assenti, desdobrando o mapa sob a luz vermelha da lanterna. Não vai ser tão simples. Há um padrão específico a seguir. O vovô não coletava amostras aleatórias. Jante olhou para o tablet, verificando um documento. Seu avô entrou com um pedido de patente para direitos minerais especializados em 1985. Ele fez uma pausa. Foi negado sob circunstâncias suspeitas. Mas o registro inicial ainda existe em arquivos federais, e isso tem peso legal. Olhei para o campo, agora diferente sob o luar. Sombras estranhas se formavam na superfície, como se o próprio solo guardasse segredos. Ao longe, ouvi veículos se movendo pela estrada de acesso. O pessoal da Anderson Desenvolvimento ainda estava aqui. Procurando. Precisamos ser rápidos. Sussurrei. Guiando-os até o primeiro ponto de amostragem, perguntei. Assim que tivermos a prova, qual é o nosso próximo passo? A resposta de Zhang foi interrompida pelo som de motores se aproximando. Faróis varreram os campos. Abaixem-se. A doutora Martinez sibilou, nos puxando para trás de um velho trator. Emily, tem outra maneira de chegarmos aos pontos de amostragem? Pensei rápido, lembrando dos incontáveis dias explorando cada centímetro da fazenda. Os túneis de irrigação. Meu avô instalou um sistema subterrâneo nos anos 90. Os pontos de acesso de manutenção nos levariam exatamente onde precisávamos estar. O mais próximo fica atrás do celeiro, sussurrei. Está escondido há anos pela grama alta. Enquanto os veículos patrulhavam o campo acima de nós, deslizamos para os túneis de concreto. O único brilho vinha das nossas lanternas. Os pontos de amostragem do seu avô? A doutora Martinez disse, estudando o mapa. Eles formam um padrão, quase como uma grade. Zhang franziu a testa. Ele estava mapeando algo grande. Os túneis nos levaram exatamente onde precisávamos estar. A doutora Martinez coletou amostras usando o equipamento avançado da universidade. Zhang documentou tudo com sua câmera, criando uma cadeia de evidências clara. Emily. A doutora Martinez me chamou em voz baixa. Ela estava examinando a composição do solo sob um microscópio portátil. Isto é, sem precedentes. A composição mineral. Os elementos de terras raras. Seu avô encontrou algo extraordinário. Antes que eu pudesse responder, uma voz ecoou pelo túnel. Verifiquem o sistema de irrigação. Eles podem ter ido para o subsolo. O coração disparou. Quantas amostras mais você precisa? Perguntei apressada. Mais 2 devem ser o suficiente para confirmar o padrão. Ela já estava guardando o equipamento.
Nos movemos rápido pelos túneis, coletando as últimas amostras. Cada uma confirmava o que meu avô descobriu há quase 40 anos. Algo que poderia mudar tudo. A doutora Martinez selou o último recipiente de amostra. De repente, luzes apareceram em ambas as extremidades do túnel. Bem. Uma voz familiar ecoou pelo espaço. Karen, da Anderson Development, entrou em cena, flanqueada por seguranças. Emily, você está invadindo propriedade privada. Respirei fundo. A venda não fecha até amanhã. Rebati, dando um passo à frente para dar tempo à doutora Martinez de proteger as amostras. O sorriso de Karen era frio. Seus pais assinaram papéis atualizados hoje à noite, transferindo a propriedade imediatamente. Ela inclinou a cabeça, satisfeita. Estão sendo muito bem compensados pela cooperação. Meu coração afundou. Claro que tinham assinado. Meus pais nunca entenderam o que estavam entregando. Senhorita Mitchell. John Shen deu um passo à frente, sua voz carregada de autoridade mesmo no túnel escuro. Há um detalhe legal sobre esta propriedade. Os direitos minerais foram especificamente excluídos da venda por um pedido de patente em 1985. O sorriso de Karen vacilou ligeiramente. Esse pedido foi negado. Em circunstâncias suspeitas. John interrompeu. E estamos muito interessados em revisar o caso. Especialmente considerando o envolvimento da empresa-mãe da Anderson Development em casos semelhantes na mesma época. Um silêncio tenso encheu o túnel. Eu vi a Karen calculando, reavaliando. Doutora Martinez, falei claramente. O que exatamente encontramos aqui esta noite? Minha antiga orientadora se endireitou, sua autoridade acadêmica evidente em cada palavra. O maior depósito concentrado de elementos de terras raras já descoberto na América do Norte. Ela fez uma pausa dramática. Especificamente neodímio, disprósio e térbio. Componentes cruciais para a tecnologia avançada e fabricação. Karen não disse nada. Mas eu vi em seus olhos. Ela sabia que tínhamos algo grande. A Anderson Development sabia. Sabia quando pressionou meus pais a venderem por praticamente nada. Sabia quando bloqueou minhas oportunidades de carreira para me impedir de descobrir a verdade. Sabia quando enterrou o pedido original de direitos minerais do meu avô, um pedido que valia bilhões. Falei isso observando atentamente o rosto de Karen. Ela tentou manter a compostura, mas vi sua expressão mudar. Você não pode provar nada disso. A voz dela saiu rígida, mas uma leve hesitação a atraiu. Na verdade. John ergueu o tablet. Podemos. Ele virou a tela para nós. Acabei de receber a confirmação de registros federais mostrando o envolvimento da Anderson na supressão de reivindicações semelhantes de direitos minerais em 3 outros estados durante os anos 80. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. Um padrão de fraude corporativa que certamente interessaria ao FBI e à Securities Exchange Commission. Karen endureceu o olhar. Sem mencionar, acrescentou a doutora Martinez, o interesse público da universidade em descobertas geológicas inovadoras. Ela deu um passo à frente. Descobertas que já estão sendo carregadas em nossos servidores seguros, junto com toda a documentação dos eventos desta noite. Silêncio. E então, vi acontecer. O momento exato em que Karen percebeu que tinham perdido. Sua máscara corporativa se quebrou, deixando transparecer um desespero mal disfarçado. Mas ela ainda tentou uma última cartada. Seus pais já assinaram. Ela ergueu o queixo. O acordo está fechado. John não hesitou. Um acordo baseado em informações fraudulentas, rebateu friamente. Assinado sem a devida divulgação do real valor da propriedade. Ele cruzou os braços. Nenhum tribunal no país o manteria válido. De repente, uma luz forte iluminou o túnel. Mais veículos chegaram, mas esses eram diferentes. Pelo poço de acesso, vislumbrei agentes federais usando blusões do FBI. Devem ser da Força-Tarefa contra a Fraude de Direitos Minerais Corporativos, disse John, com calma. Ele olhou para mim e completou. Tomei a liberdade de alertá-los assim que descobri a conexão da Anderson com outros casos antigos. As horas seguintes passaram como um borrão. Os agentes do FBI coletaram evidências, tomaram depoimentos e, quando o dia amanheceu, a equipe da Anderson Development havia desaparecido. No lugar deles, um enxame de investigadores federais e cientistas da universidade tomou conta da fazenda. Foi nesse momento que meus pais chegaram.
O sol nascia atrás deles, mas seus rostos estavam pálidos de choque. Emily. A voz da minha mãe tremia. O que está acontecendo? Falaram algo sobre fraude. Venham comigo, eu disse, calmamente. Os levei até o escritório do vovô, dentro do celeiro. Na luz da manhã, tudo parecia diferente. As etiquetas de evidências federais agora marcavam onde eu havia encontrado o livro Razão e o cofre. Eu mostrei tudo. Os registros do vovô. A pesquisa mineral. A verdade sobre o que estava escondido sob nossas terras. A cada revelação, meus pais pareciam diminuir. Eles finalmente entendiam a magnitude do que quase haviam entregue. Depois de um longo silêncio, meu pai sussurrou. Seu avô tentou me contar uma vez. Sua voz estava rouca de emoção. Pouco antes de morrer. Achei que ele estava apenas sendo sentimental sobre a fazenda. Respirei fundo. Ele passou décadas protegendo essa descoberta. Olhei para eles. Esperando o momento certo. Quando pudesse ser desenvolvida de forma responsável. Ele deixou todas as evidências para mim. Porque sabia que eu entenderia o verdadeiro valor disso. Minha mãe assentiu, ainda processando tudo. E agora? Perguntou, suavemente. Suspirei e olhei para John. Ele sorriu. Eu já tinha um plano. Vamos desenvolver isso de forma responsável. Expliquei a eles o plano. Faremos uma parceria com a universidade para extrair os minerais de maneira sustentável, usando novas tecnologias que protegem o solo superficial. A fazenda continua na nossa família, mas os direitos minerais vão financiar pesquisas sobre agricultura sustentável e desenvolvimento rural? O legado do vovô não será apenas preservado. Ele ajudará outras famílias de agricultores a protegerem suas terras, em vez de perdê-las. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Estávamos tão errados. Ela sussurrou. Sobre tudo. Mas as consequências dessa descoberta foram além da nossa família. A tentativa de fraude da Anderson Development virou notícia nacional, revelando esquemas parecidos em outras partes do país. A descoberta de elementos de terras raras no Nebraska começou a mudar toda a cadeia global de suprimentos. Enquanto isso, a fazenda prosperou sob o novo plano. Ainda cultivamos a maior parte das terras, mas agora usamos métodos sustentáveis e inovadores, desenvolvidos pelos pesquisadores da universidade. A extração mineral acontece de forma cuidadosa e respeitosa, garantindo que o solo que alimentou nossa família por gerações continue sendo preservado. Volto com frequência ao escritório do vovô. Agora, ele foi restaurado à sua antiga glória. Os livros Razão ainda estão lá, enfileirados nas prateleiras. Mas agora eu vejo que não são apenas registros financeiros. São a história de um homem que enxergou além da superfície. Que sabia que o verdadeiro valor nem sempre está visível para quem só busca lucros rápidos. Um ano depois da descoberta, fundamos a Fundação Mitchell para a Agricultura Sustentável. Nosso objetivo? Ajudar outras famílias de agricultores a proteger e desenvolver suas terras de forma responsável. O legado do vovô continuará vivo. A doutora Martinez agora lidera sua divisão de pesquisa, enquanto eu divido meu tempo entre administrar a fazenda e dar aulas na escola agrícola da universidade. Meus pais mudaram. Meu pai, antes tão resistente, agora se interessa genuinamente por técnicas de agricultura sustentável. Minha mãe ajuda a coordenar os programas de extensão comunitária da fundação. Eles finalmente estão entendendo que a terra vale muito mais do que seu preço de venda. Na semana passada, encontrei algo novo no escritório do vovô. Uma carta, datada poucos dias antes de sua morte. Era endereçada aos meus futuros alunos. A terra sempre conta uma história, se você souber ouvir. Ela guarda segredos, possibilidades e responsabilidades. Ser um fazendeiro não é apenas trabalhar o solo, mas ser seu guardião. O que preservamos hoje molda todos os nossos amanhãs. Sentei-me em sua velha cadeira, os dedos tocando o couro gasto de seu livro Razão. E sorri. Os campos do sul se estendiam além da janela, verdes e vivos, ainda rendendo seus tesouros acima e abaixo do solo. Às vezes, acho que o vejo lá fora, checando as plantações na névoa da manhã. Sua sabedoria silenciosa ainda nos guia. E me lembra que as maiores descobertas nem sempre vêm da busca por lucros rápidos, mas da paciência de cuidar do que nos foi dado. De entender seu verdadeiro valor. E protegê-lo para as próximas gerações. A fazenda continuará em nossa família. E agora, seu futuro está seguro.
Mas, mais do que isso, a fazenda se tornou um modelo de como as comunidades rurais podem prosperar no mundo moderno sem precisar sacrificar sua herança agrícola. Outros fazendeiros nos visitam regularmente, aprendendo sobre extração mineral sustentável e técnicas agrícolas avançadas. No mês passado, orientei uma jovem estudante de agricultura que me lembrou de mim mesma. Ela tinha a mesma paixão pela terra, o mesmo desejo de entender seus mistérios mais profundos. O solo conta histórias. Histórias que compartilhei com ela, ecoando as palavras do vovô. Nosso trabalho é ouvir, aprender e proteger essas histórias para o futuro. Agora, parada no Soutfield, observando o pôr do sol pintar as plantações de dourado, sinto a presença do vovô com força. Ele sempre soube. 2 anos atrás, ele já entendia que esta terra guardava mais do que apenas minerais. Ela guardava esperança. Esperança de um futuro onde a agricultura e o progresso possam coexistir. Onde comunidades rurais possam prosperar sem vender suas almas para grandes corporações. Você estava certo, vovô, sussurrei para a brisa da noite. E, em algum lugar, no farfalhar do milho e na escuridão rica do solo, eu sei que ele está sorrindo.